Meu nome é Ruth Soares de Castro Silva, sou formada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, então Centro Universitário da Grande Dourados, CEUD. Sou especialista em Informática na Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Análise do Discurso pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também mestre em Linguística e Semiótica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou professora multiplicadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de Mato Grosso do Sul, em Dourados. Atuo na educação à distância desde 2006, em cursos oferecidos pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento na Educação, em parceria com o MEC, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul. Nessa apresentação, estarei fazendo algumas considerações a respeito da função do professor formador e professor autor no cenário da educação à distância. Com a formalização da modalidade de educação à distância, também chamada de EAD, criou-se a necessidade da reconstituição de alguns termos com o objetivo de distinguir o universo na modalidade à distância da modalidade presencial, inclusive com relação aos atores envolvidos nesse processo. Entre as muitas novas funções que surgiram na EAD está a função de professor formador e professor autor, dos quais falarei nessa breve apresentação, procurando ressaltar as habilidades necessárias para a atuação desses profissionais, bem como os princípios a eles atribuídos, tendo em vista os desafios que lhes são propostos e o público com o qual eles se envolverão. Primeiramente, abordarei as questões pertinentes ao professor formador. A participação desse personagem na educação à distância é fundamental na construção do saber, pois atua durante o período em que a disciplina está sendo ofertada, acompanhando e operacionalizando o conteúdo em evidência. Entre as principais atribuições desse protagonista estão a confecção do material, podendo ser ou não o autor do material utilizado pelo aluno, elaboração das provas e das atividades, orientação dos tutores nos objetivos e entraves do conteúdo, interação com os alunos por meio de chats e encontros presenciais pré-agendados. Essas atribuições variam de acordo com os critérios funcionais estabelecidos pela instituição certificadora a qual está vinculado o curso. O professor formador tem como foco superar as dificuldades dos alunos com o conteúdo, buscando alternativas para facilitar o processo de aprendizagem. Isso inclui pensar em momentos presenciais, definir como esse material será disponibilizado virtualmente. Em suma, o papel desse professor consiste basicamente em estabelecer uma ponte entre a aprendizagem realizada presencialmente a partir do contato com o tutor e a aprendizagem realizada através das diferentes mídias propostas, vídeo, ambiente virtual, CD-ROM e material impresso, entre outros. Com relação ao professor autor, este sim é responsável pela elaboração do material que será utilizado como livro-texto da disciplina. Costuma ser uma grande autoridade ou especialista no tema e elabora o material em consonância com as diretrizes do projeto pedagógico e dos professores responsáveis pelo design e estrutura pedagógica do curso. Em alguns casos, o professor autor poderá ser também formador do componente curricular sob a sua responsabilidade, mas a estrutura dos cursos não estabelecem essa exigência. O processo de elaboração costuma ser bastante penoso em função das especificidades exigidas no texto, diferenciado da estrutura de um artigo acadêmico e as questões relacionadas com os prazos de entrega dos materiais. Além do processo de autoria, ainda cabe ao autor revisar o material depois de editado, conferir as imagens inseridas e aprovar o layout adotado.
Podemos afirmar então que a diferença entre as atribuições do professor formador e professor autor se observa pelo nível da abrangência deste em relação àquele. Logo, um professor autor pode tranquilamente exercer a função de professor formador, porém nem sempre a recíproca pode ser verdadeira. Espero ter sido clara em minha apresentação. Agradeço aos colegas que assistirem a esse vídeo e desejo a todos um bom curso.